Agora eu vou chamar nosso último participante, professor Evandro Fantoni Rodrigues Alves, que vai falar sobre a mediação de leitura e autoria juvenil no projeto AEL. Oi, Evandro, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. Você tem 15 minutos para apresentar, tá bom? Boa noite a todos e todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui. Slides estão aí. Queria me apresentar um pouco. Eu sou doutor em Literatura e Crítica Literária pela PUC e pesquisador na área de literatura juvenil. E eu sou professor da Rede Pública Municipal de São Paulo também. E atuo no projeto AEL, né, Academia Estudantil de Letras. Vou falar um pouquinho do projeto mais adiante. Pode passar, por gentileza. Então, o projeto AEL, Academia Estudantil de Letras, como eu falei, ele foi criado na EMF Padre Antônio Vieira no ano de 2005. Então, é um projeto que já tem aí um tempo. Eu não vou conseguir me aprofundar por uma questão do tempo disponível, mas ele é um projeto que ele articula estudos literários e práticas teatrais. Ele promove entre os jovens das unidades escolares da prefeitura, tem algumas estaduais também, profundas vivências literárias. Então, o jovem ele é estimulado a ter um contato direto com a literatura, com as práticas teatrais, com a própria autoria, e descobrir o prazer da literatura. E como as academias de letras, a Academia Brasileira de Letras, as academias regionais e municipais de letras, no final do processo, os estudantes eles escolhem um amigo literário. E aí eles passam a ocupar as cadeiras desse amigo literário na escola. Então, ele vai escolher um autor que ele goste, ele vai apresentar seminários. Volta um ainda, por favor. Pode voltar um, tá? Só para concluir aqui. E ele vai apresentar seminários sobre esse autor e ele vai assumir a cadeira como um representante do autor na escola. E a gente já teve até algumas oportunidades de autores irem até o Padre Antônio Vieira, que fica na zona leste de São Paulo, para participar, para prestigiar os alunos que os escolherem. Pode passar, por gentileza. Tem aqui a equipe da EL esse ano, né, que está mais diretamente envolvida no projeto. Claro que é um projeto que envolve a unidade escolar inteira, mas eu sou o professor responsável pelos estudos literários, tanto no ensino fundamental 1 quanto no ensino fundamental 2. As práticas teatrais do ensino fundamental 1 são coordenadas pela professora Rosângela, que é a professora que está na parte aqui de baixo da foto, e as práticas teatrais no ensino fundamental 2 são coordenadas pela professora Silvia. Pode passar, por gentileza. E aí, em 2024, nós perdemos o autor, cartunista, Ziraldo. Ele veio a falecer, e aí, entre uma conversa entre os orientadores do projeto, nós decidimos, a gente teve a ideia de fazer uma homenagem para o Ziraldo na festa anual da EL. Todo ano é feita uma festa para celebrar a fundação daquela Academia Estudantil de Letras. Nós levamos essa proposta para os estudantes. Peço um pouco de desculpa da minha voz, que eu estou um pouco fanho, estou com sinusite ruim. Então, peço desculpas de ter falado isso no começo. Essa proposta foi levada aos estudantes que participam do projeto e eles gostaram da ideia, apesar de nem todos conhecerem o Ziraldo nesse momento. E a idade desses estudantes varia, né? Vai desde os 10 até os 15 anos de idade esse ano. Então, alguns já conheciam algumas tirinhas, algumas obras do Ziraldo, outros só tinham escutado falar o nome,
outros só ouviram falar dele esse ano por conta do falecimento, né? Mas eles gostaram da ideia e abraçaram a ideia de conhecer mais. Pode passar, por gentileza. Então, a primeira coisa que a gente fez para ter um contato foi passar para os estudantes o filme de 1995, Menino Maluquinho Filme. Como eu mencionei, alguns não conheciam o personagem, ou conheciam muito pouco. Vários só tinham escutado falar do Ziraldo por conta da morte dele. Então, a gente passou o filme para os estudantes, tanto os estudantes do ensino fundamental 1 quanto os estudantes do ensino fundamental 2. E eles se identificaram bastante com o filme, eles gostaram bastante, se identificaram com as personagens, até a questão da idade regular com muitos deles, e partiu deles o desejo de conhecer mais os quadrinhos, que deram origem a essa obra cinematográfica, né? Então eles decidiram ir atrás, eles queriam conhecer mais os quadrinhos, conhecer mais a origem do filme. Pode passar, por gentileza. E aí, o segundo passo foi mais no sentido da mediação literária. Então, nós levantamos obras do Ziraldo, principalmente do Menino Maluquinho, que tinham na sala de leitura da escola, tinha um acervo bastante significativo, e obras que professores tinham, nós orientadores, outros professores da escola, obras que alguns estudantes tinham, e nós trouxemos para eles conhecerem. Então, foram feitas leituras compartilhadas, leituras individuais. Houve momentos que a gente deixou eles fazerem um movimento mais aberto, de cada um ver a leitura que queria, ou de sentarem para ler juntos, e sempre observando o que eles estavam levantando dali, qual que era os gostos, o que eles apreciavam, mais, menos, quais eram os livros que mais eram procurados. E aí, dentro dessas produções que a gente pôde apresentar para eles, claro, a gente não pôde apresentar todas, mas dentro dessas produções que a gente pôde apresentar para eles, as que eles mais gostaram foram as tirinhas, né? E muitas reunidas num livro As Melhores Tiradas do Menino Maluquinho. Essas tirinhas elas vão voltar mais para frente na apresentação. Pode passar, por gentileza. E aí, a partir desse momento, a gente foi para a questão da autoria juvenil. Então, nós estimulamos os estudantes a lerem os quadrinhos, lerem os textos do Ziraldo de forma geral, e a partir daí, os estudantes do Fundamental 1, junto com a professora Rosângela, que fez toda a mediação dessa parte, eles manifestaram o desejo de elaborar uma releitura. Claro que eles não usaram a palavra releitura, a maioria dos estudantes do Fundamental 1 tem entre 10 e 11 anos, eles não utilizaram a expressão releitura, mas é o que foi feito. Eles queriam fazer um teatro baseado no Menino Maluquinho. E tratando do tema de bullying, que é uma coisa que eles consideraram, também partiu deles o tema, que eles consideraram muito importante. Um tema que tinha que ser trazido, né? E aí foi escrita a peça O Menino e a Menina Maluquinhos. A gente já tem aí uma questão de valorização, né? Porque eles trazem uma personagem feminina, eles criam uma menina maluquinha para colocar nessa peça. Isso aqui é uma foto da apresentação. Infelizmente, também por causa do tempo, eu não consegui trazer tantas fotos quanto eu gostaria. E aí, cada estudante foi dando sugestões de textos, de fala do seu personagem, e aí a professora Rosângela organizou esses textos e montou uma peça de teatro baseada nos textos deles. Pode passar, por gentileza. Os estudantes do ensino fundamental 2, eles acabaram optando por duas práticas, né? E aí essa parte foi sob orientação da professora Silvia. Eles gostaram muito das tirinhas, mas eles não quiseram fazer uma releitura.
E aí surgiu a ideia de criar tirinhas vivas, de fazer tirinhas vivas. O que eram isso? O que foi isso? Eles se propuseram a escolher algumas tirinhas, projetar em um telão, projetar numa parede na hora da apresentação, e aí eles atuariam aquelas tirinhas, eles dariam vida àquelas tirinhas, eles apresentariam no palco o que a projeção estava mostrando na tela. Que acabou sendo uma ideia bem legal. A princípio foram só tirinhas do Menino Maluquinho. Depois eles, numa segunda apresentação, vou falar mais para frente, eles trouxeram outras tirinhas, que também foi bem interessante, foram bem interessantes. E aí eles escolheram essas tirinhas e escolheram quem ia fazer o que nessas tirinhas. E a segunda prática autoral deles foi a leitura de textos deles, poesias autorais. Então, embora não tivesse a ver literalmente com a homenagem do Ziraldo, tem muito a ver com a manifestação deles. Eles leem muitos textos e foram propostos para eles a leitura de poemas, dentro de um outro contexto. E dentro desse outro contexto, os estudantes ficaram muitos dos estudantes ficaram muito encantados com a poesia. Então, eles se perguntaram se poderiam participar das apresentações com poemas autorais. E aí eu fiz uma mediação junto com eles, nós tivemos momentos para eles escreverem os poemas, e aí liam para o grupo, e ouviam a opinião do grupo, faziam uma roda de conversa, para eles também poderem fazer essa apresentação. Pode passar, por gentileza. E aí foram feitas duas apresentações. Primeiro foi na festa anual da El Padre Antônio Vieira, que foi no dia 10 de agosto, e foram apresentadas tanto a montagem das tirinhas vivas, quanto tanto a montagem das tirinhas vivas, quanto a adaptação, a releitura teatral que as crianças fizeram. Isso foi apresentado na escola, dentro do contexto do Dia da Família. Então, você tinha os familiares dos estudantes na unidade escolar também. Foi muito positivo. Aqui tem uma imagem no meio do convite que foi feito, que foi enviado para os pais, para os familiares. Inclusive, os dois desenhos do Padre Antônio Vieira e do Ziraldo, essa caricatura no estilo Tibi, também foi feito por uma estudante. Ela chegou em mim, ela falou: professor, eu não estou conseguindo escrever um poema que eu queria, mas eu posso fazer o desenho? E aí ela fez o desenho, fez o... Ah, perfeito, Carmen, estou encerrando. E a outra foto maior é que nós colocamos como apresentadores, como mestres de cerimônia desse evento, com diálogos entre eles, inclusive com citações deles, um aluno representando o Padre Antônio Vieira e um aluno representando o Ziraldo, que é essa foto que a gente tem maior aqui ao lado do banner. Pode passar, por gentileza. E aí, no dia 17 de outubro, essas mesmas montagens elas foram apresentadas na Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna é um evento anual das academias estudantis de letras. No caso, a nossa escola pertence à Drepenha, então nós apresentamos na Drepenha. E foi feita, e é uma apresentação que é feita para outras academias estudantis de letras. É um encontro entre as diversas academias estudantis de letras, onde cada uma delas apresenta suas obras artísticas, teatrais, literárias. Esse ano teve apresentações de dança, inclusive. E aí nós fizemos essa apresentação. Aí eu coloquei uma foto de uma estudante nossa lendo um poema dela nessa apresentação, Semana de Arte Moderna, e coloquei 2 exemplos das tirinhas vivas. Então, vocês podem perceber que tem a tirinha aí no fundo, e aí as pessoas na frente, os estudantes na frente estão representando. Quando a gente foi fazer a inscrição para a Semana de Arte Moderna, alguns estudantes pediram para ampliar. Eles gostaram das tirinhas do Ziraldo, trouxeram tudo, mas alguns estudantes pediram para ampliar, e aí a gente propôs outras
leituras, e aí a professora Silvia levou para eles algumas tirinhas da Mafalda, que muitos não conheciam também, alguns conheciam, muitos não, e a gente acabou trazendo, incorporando para essa segunda apresentação, tirinhas da Mafalda também, as quais os estudantes também gostaram bastante. E aí, para encerrar, eu gostaria de dizer que foi algo assim, muito positivo para eles. A experiência de ter esse contato mais íntimo com a literatura, de se descobrir autor, de perceber que eles também podem ser escritores de poemas, de obras literárias, de textos literários, se descobrir enquanto pessoa, vencer a vergonha, porque assim, foi muito importante, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos foi um pouco caótico, muitos deles estavam muito nervosos na hora da apresentação, muito ansiosos, mas também foi um movimento muito positivo de autodescoberta, de descoberta da literatura e também da descoberta como autor, seja como autor de poema, seja como autor coletivo numa adaptação de uma peça, na criação de uma peça teatral.